eles destroem a comunicação. Todo momento que estão sozinhos, aproveitem para se amassar e para fazer. Casam com estranhos, não vale a pena. Mesmo que a Bíblia não dissesse que você não deveria fazer sexo antes do casamento, eu ainda diria e ainda casaria virgem, porque é a melhor prevenção para você não sofrer. Ponto 2. O casal que tem relação sexual durante o namoro tem a possibilidade de criar confusão sobre os verdadeiros sentimentos de um para com o outro. O sexo é uma coisa que prende muito mesmo. Ele segura o relacionamento. Só que você não sabe se você está com a pessoa porque você ama a pessoa de verdade, ou se você está com a pessoa simplesmente porque ela te oferece ou te dá alguma coisa. Você não consegue definir o sentimento. Quando você tem relação sexual, você não sabe o que você sente. É amor de verdade ou é só um prazer? Vou dar um exemplo. É um absurdo esse exemplo, eu não consegui, mas eu vivenciei e fui entrevistar o casal. Conheci o casal, namoravam 2 anos, sem nenhum beijo. O casal prometeu, combinaram de namorar sem dar um beijo na boca. A gente que não consegue, né, nós pobres mortais, a gente fica questionando a veracidade dos fatos. Falei, não deve ser possível. Fui atrás do casal, né? Falaram, fui lá atrás, né? Falei, olha só, eu ouvi falar por aí, passarinho me falou que vocês namoraram sem beijo. É verdade? Assim? E a menina disse, é verdade. Falei, puxa, mas e aí, como é que você conseguiu? Tudo bem, eu sou a favor de não fazer sexo, mas é sem beijo? Ela disse, sim, sem beijo, só pegando na mão. 2 anos, como vocês aguentaram? A menina me disse uma coisa que acabou com a minha vida. Ela disse assim, olha pastor, quando eu namorava com ele, enquanto nós namorávamos, nós queríamos descobrir aquilo que nós sentíamos. Eu não queria estar com alguém que estava comigo simplesmente porque eu lhe dava algo. Enquanto nós namorávamos, nós 2 sentíamos vontades. Não apenas de nos beijar, mas também de ter relação sexual. Sentíamos vontade. Mas o que me fazia mais feliz era saber de que, mesmo tendo vontades, eu estava namorando com alguém que não estava comigo simplesmente por algo que eu lhe dava. Estava comigo pelo simples prazer de ter a minha companhia. O que fazia ele feliz e o que me fazia feliz não era o que ele me dava, mas era a presença dele. Só ele do meu lado já me fazia feliz. Falei, uau! Falei, mas não é para mim, pobre mortal, tal, não é para mim. Daí já estava próximo de casar também, já não dava mais, já tinha beijado, já era, vou continuar beijando. Muito bem, casei no resto da vida. E sabe o que eu fiquei pensando, né? Tem um sentido muito grande nisso. Se você trazer isso para a relação sexual, quando você namora sem sexo, você consegue definir o que sente. A pessoa ela está contigo pelo simples prazer de estar. Ela gosta da sua companhia. Trabalhava no colégio e atendia uma menina. A menina disse assim, pastor, menina 13 anos de idade, pastor, meu namorado disse que se eu não tiver relação com ele, ele termina comigo. Falei, filhinha, demorou para você terminar com ele. Ela falou, pastor, mas eu gosto dele, eu amo. Adolescente, eu amo, tudo eu amo. Eu amo, é o homem da minha vida. Eu disse assim, filha, se ele te amasse de verdade, ele ia aprender a esperar por você. Porque de acordo com 1 Coríntios 13, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Falei, se agora que vocês são adolescentes, ele não consegue esperar, imagina um dia quando vocês se casarem. De repente ele tem que ficar 40, 60 dias longe de casa. Ele não aprendeu a se segurar. A primeira menina que aparecer, ele vai distrair. Ela disse, pastor, mas é. Falei, filha, termina. Porque quem ama de verdade não pressiona. A melhor forma de você descobrir o que você sente é não tendo relação sexual. Ponto 3. Muitas vezes, prepara a mente da pessoa por um ato de infidelidade no futuro. Quando você tem relação sexual, você pode preparar a sua mente para um ato de infidelidade. É mais ou menos assim. Você sente muito mais segurança quando você está com uma moça que nunca namorou com ninguém. Não, nunca namorou, nunca teve relação sexual com ninguém. Imagina homens, rapazes, filhos de Adão. Você está com uma moça que todos os rapazes passam, pegam na sua mão, te dão um abraço e dizem, cara, você está com uma menina, joia, nota 10. Já testei, comprovei, que mulher fantástica, parabéns, dá um abraço. Evidentemente, qualquer homem vai se sentir com a cara no chão, né? Todo mundo fala, testei, comprovei, ela é muito legal. Nenhum homem quer passar por isso, mas se você não quer passar por isso, evidentemente, você também precisa se preservar. Gente, quando você casa, o casamento ele não é fácil para ninguém. Todo mundo aqui que é casado sabe disso. Tem momentos de alto e tem momentos de baixo. Todo casamento é assim. Satanás ele é muito sujo. Satanás ele é tão sujo que às vezes quando o seu casamento está no momento de baixa, ele começa a relembrar na sua mente algumas experiências que você teve no passado. E ele começa a trabalhar essas experiências. E você já está passando por uma crise no casamento. Aí você começa a lembrar, nossa, mas com fulano era tão bom.
um ciclano era tão maravilhoso. Entende? Começa a pensar, fulano não tinha um bafo, fulano não tinha um olho cheio de remendo, fulano não fazia isso, aquilo, outro. E você começa a pensar, porque Satanás ele coloca isso. Logo que a possibilidade que tem de você permanecer fiel, ela vai ser bem menor. Epa, não estou dizendo que quem teve relação sexual obrigatoriamente vai trair. Claro que não. Eu creio no poder de Deus e eu creio que Deus muda vidas e muda histórias. Creio nisso. O que eu estou dizendo é que quem teve experiências vai ter mais dificuldade do que quem não teve. Consegue entender isso? Estou sendo claro? Senão você vai dizer, pastor, você não é obrigado a trair. Claro que não. Volto a dizer, você não é obrigado a trair. E nem tem que fazer isso. Mas que você vai ter mais dificuldades, evidentemente vai ter. O indivíduo que tem relações, ele pode preparar a mente dele para a infidelidade. Porque Satanás, ele trabalha em função disso. Quarto e último ponto. O problema do sexo antes do casamento é que ele deixa cicatrizes, ele deixa traumas. O grande problema do sexo não é o estrago físico que ele faz. O problema não está no ímã, gente. Claro que não, o ímã não tem problema nenhum. Esse não é o problema. O problema está na sua mente. O problema do sexo está na mente. Não está no corpo, não está no físico, está na mente. Ele destrói a mente do indivíduo. Vocês não têm ideia, gente, o tanto de pessoas que eu atendo na minha igreja. Pessoas que tiveram muitas experiências e que hoje em dia não conseguem permanecer fiéis. Eu atendi recentemente um homem que disse, pastor, eu não consigo. E eu entendi, ele passou a vida inteira sempre com uma pessoa diferente, Não era questão de 5, 10, era questão assim, de muitas mulheres mesmo. Ele disse para mim que perdeu a noção de quantas mulheres ele já havia dormido. Ele disse, pastor, eu não consigo ser fiel à minha esposa. Porque o problema do sexo é que ele causa um trauma mental, não é simplesmente físico. O sexo é uma coisa maravilhosa, gente, mas ele tem o momento certo de ser feito. Termino contando a última história. Estava na 7ª série, não sei, o Rod me citou comigo, eu não sei se ele vai se lembrar dessa frase. Estava na 7ª série, adolescência, hormônios à flor da pele, explodindo. Professora de biologia entra na classe animada. E a mulher entrou animada, pessoal, sexo é muito bom. Eu falei, oh meu pai do céu, aqui lutando para não pensar nisso. E lá vem essa mulher. E ela começou a falar, sexo é bom. Eu falei, oh céu, que noite que essa mulher teve, porque ela vinha atormentar nossa vida, pobres alunos. Ela começou a falar que sexo era bom. E de repente, depois que ela conseguiu chamar a nossa atenção, ela disse assim, gente, sexo é muito bom. Feito na hora certa, com a pessoa certa e com a bênção de Deus. Naquele dia a professora deu uma super aula de corpo humano, de relacionamento. Ela começou a falar várias coisas e esta frase me impactou. Ela disse, o sexo é muito bom, gente, mas quando você faz na hora certa, com a pessoa certa e com a bênção de Deus. Se Deus ele não abençoar a sua relação, ela vai ser vazia. Muitos casais estão atrás aí de inúmeros tipos de relação sexual, porque o sexo ele é vazio sem a bênção de Deus. É por isso que eles fazem troca de casais em 1001 posições e lá vai. O sexo não tem o mesmo sentido se Deus não abençoar. O sexo é uma coisa santa e Deus ele quer fazer parte disso. Me lembro a última história, já tinha dito que era a última, me lembrei de mais uma. Eu estava na Suíça, eu fui tentado como um pobre José. Um belo dia estava eu andando, conheci uma moça, conversamos, sei lá, vamos ali, tomar sol. Fui tomar sol, raramente tem sol na Suíça, fui tomar sol. Estávamos lá tomando sol, conversando, conversa vai, conversa vem, disse que era virgem. Quando eu falei que era virgem, a menina cresceu os olhos. Ah, você é virgem? Falei, isso filha, grita, pega o microfone e fala.